Me deixa, por favor, dividir a tela com o helicóptero, por favor. Eu já faço, olha, independente do que venha a ser confirmado ou não, é um amigo nosso. Eu peço, por favor, parcimônia aos policiais. Tem a foto dele aí? Pode deixar do lado direito o caso da Bahia e do lado esquerdo a foto do nosso querido amigo Nelson Rubens. É um dos caras mais queridos da televisão brasileira. E eu tô achando aqui a informação muito estranha porque eu não tenho relatos de comportamento de mais animosidade por parte do Nelson Rubens. Pelo contrário, sempre foi uma pessoa extremamente educada, sempre foi uma pessoa extremamente querida nos corredores da televisão, né, nas festas, nos eventos, nas coberturas de carnaval. É uma pessoa muito decente, uma pessoa amada do público desde a época dos programas do Silvio Santos. Vem para mim, por favor. E que nesse momento me chega a informação de que a polícia militar foi acionada até o apartamento do Nelson Rubens. Tira essa frase aqui para mim, por favor. Foi até a casa do Nelson Rubens e teve que agir de maneira mais enérgica para entrar no apartamento do Nelson e promover a reintegração de posse. Eu peço, por favor, de antemão, que tenham em mente que nós estamos falando de uma pessoa extremamente gentil, de uma pessoa extremamente educada, que é o Nelson Rubens. Então eu peço, por favor, para os policiais, uma situação como essa que eu estou recebendo agora, cumprimento de mandado da Justiça, é uma situação difícil, é uma situação, né, que envolve quando você é uma pessoa extremamente honesta e se vê diante de algo que você não acredita que seja correto, imagino que seja isso que o Nelson Rubens vai dizer, a pessoa, obviamente, acaba, muitas vezes, perdendo a cabeça, perdendo a paciência. Mas nós estamos indo para lá, é isso? Nós estamos indo lá para o local. Divide a tela, por favor, então, o helicóptero com a foto do Nelson. Eu peço, por favor, aos meus amigos policiais que confiam aqui no Cidade Alerta, que confiam no BAT, saibam que nós estamos falando de uma pessoa extremamente doce. Se vocês se depararam com algo diferente disso, eu já peço desculpa em nome do Nelson, que eu tenho certeza que não agiria dessa maneira se ele não tivesse tão convicto nas suas argumentações. A informação que eu tenho e que nós estamos indo confirmar até lá, eu acho muito difícil o Nelson Rubens ter agido de maneira ríspida, de maneira grosseira. A polícia está dizendo aqui que a ocorrência está em andamento, a viatura foi acionada por volta da hora do almoço, em Higienópolis, um dos bairros mais chiques aqui de São Paulo, um dos bairros mais caros aqui de São Paulo. Eles estavam cumprindo um mandado. Agora, mandado do quê? Reintegração de posse, é isso mesmo? Reintegração de posse? E aí, a polícia está dizendo que tentou orientar o Nelson Rubens da melhor forma possível, só que teve que agir de maneira enérgica. Eu peço, por favor, encarecidamente a cada um dos policiais, eu não sei se estão ainda no apartamento, parece que estão na delegacia de 77. O Nelson vai para lá ou não? Tenta falar com o Nelson Rubens, gente. Ele é um cara tão do bem. O Nelson é um cara tão educado, tão querido. É um amigo que todos nós da televisão nos orgulhamos em ter. Então, acho que nesse momento, né, nós precisamos ouvir o que o Nelson Rubens tem a dizer. Nós já estamos chegando na delegacia. É isso, ok. Daqui a pouco, então, eu vou direto para lá. Nós estamos chegando na delegacia, vamos ouvir com carinho o que diz o Nelson Rubens. Nós entendemos aí o trabalho do oficial de justiça, nós entendemos o trabalho também da polícia militar, que foi acionada nessa desinteligência, como eles estão dizendo, mas nós estamos falando de gente de muito do bem, de gente de extrema qualidade. Nós só temos informações boas. O Nelson Rubens é um patrimônio da televisão brasileira, é um amigo querido do povo brasileiro e eu peço, por favor, aos policiais que estiverem envolvidos nessa ocorrência, que tenham ainda mais calma, parcimônia. Se tiver alguém assistindo que esteja em contato com o Nelson Rubens, né, o nosso colega da Rede TV, que
fiquem calmos, a situação vai ser resolvida da melhor forma possível. A polícia de São Paulo é extremamente habilidosa, vão tratar o Nelson com o respeito que ele merece, assim como qualquer outro cidadão. Vão tratar ele com o carinho que o Nelson Rubens merece, assim como qualquer outro cidadão. Só que o Nelson, para ele estar nervoso, eles estão dizendo aqui que tentaram orientar, porém sem êxito. Quando eles dizem tentamos orientar, porém sem êxito, o que o policial que nós conversamos, a fonte de algum produtor aqui do Cidade Alerta, teve com esse policial, quando ele diz tentamos orientar, mas sem êxito, tivemos que agir de maneira mais enérgica. Será que houve o quê? Um bate-boca, uma discussão mais acalorada, precisaram usar a força física? Eu espero que não. Quero acreditar que isso não tenha sido necessário, porque eu repito, nós estamos falando de uma pessoa extremamente do bem. Independente desse drama aí que envolva essa ação na justiça, saibam que nós estamos falando de gente da melhor qualidade, de uma pessoa amada, que é conhecida do público há tantos e tantos anos, desde os programas de calouros do Silvio Santos. Então, por favor, aos policiais militares que estão aí, provavelmente agora com o Nelson, os policiais civis que vão dar andamento nessa ocorrência, eu não estou pedindo para nada ser feito além de que agir, obviamente, dentro da nossa legislação. Mas saibam que, se o Nelson tiver tido algum comportamento que desagradou os policiais, é um senhor de idade, é uma pessoa que tem convicção de que o que ele está falando é um argumento forte para ele, e isso pode causar, obviamente, que as emoções se extravasem. É claro que se alguém parte para a violência, né, ou perde educação, acaba perdendo total razão. Mas não consigo imaginar o Nelson Rubens em alguma situação desse tipo, é impossível. O Nelson é um doce de pessoa, Percival de Souza, inclusive nosso amigo. Pois é, Bate, para ter um mandado de reintegração de posse, isso significa que alguém entrou com uma ação no judiciário para ter um imóvel de volta. Numa situação dessas, quem vai cumprir o mandato é um oficial de justiça, ou seja, um oficial de justiça que pertence ao Poder Judiciário, acompanhado da Polícia Militar, como acontece em ações desse tipo. Normalmente, na reintegração, se é que ele não pode contestar, se haveria tempo hábil para isso, se dá um tempo hábil para a pessoa que mora num determinado lugar retirar-se. Pode ter sido, eventualmente, essa a razão, esse o motivo do desentendimento com os policiais militares. Mas tudo isso é discutido na justiça. Tem a ação, mas tudo isso pode ser resolvido pacificamente, sem problemas, sem violência, com bom senso, com equilíbrio, aliás, como a polícia faz em todas as reintegrações. Não é o caso de haver uma exceção para o nosso querido Nelson Rubens, Bate. Vamos seguir sobre o caso do Nelson Rubens. O Nelson tem aqui, olha, gente, estamos falando de um senhor, né? E a gente vai ficando mais velho, Percival, vai ficando mais impaciente, intolerante. Então, a gente tem que ter essa percepção. Ele nasceu em 37, o Nelson Rubens. Tem quantos anos, então? 37? Quantos anos está o Nelson Rubens, gente? 1937. 80? Não, não é possível. É isso mesmo? Peraí, 1937. Deve estar errado isso, gente. Menos 86 anos tem o Nelson Rubens? Não. 86? Não, quanto? Eu falei 86? Gente, será que ele tem tudo isso, Percival? Bom, apesar que o Percival tem 170, é um menino, né? Não, eu tenho 79 e graças a Deus estou bem. Ele pode ter tido uma reação de surpresa, Bate, porque você está em casa e vem a polícia cumprir o mandado de reintegração de posse, tudo indica que ele não esperava uma coisa dessas. Como isso aconteceu, como isso se desenrolou, como isso se desenvolveu. Mas vai parar na delegacia, quer dizer, aí do lugar onde é o apartamento dele, a delegacia mais próxima é o 77, que fica na Alameda Glete. Agora, lá as coisas podem ser esclarecidas. Há normalmente um tempo hábil
para que ele tenha ciência dessa situação, tome conhecimento oficialmente para, se for o caso, retirar-se. Mas para se retirar, ele precisa fazer mudança, precisa retirar os pertences. Tudo isso pode ter provocado uma reação. Bate. Corta para a delegacia. Chegamos na delegacia 77. Atenção, Fábio Ligeiro, direto. Bate, acabamos de chegar na delegacia 77, o 77DP, na Santa Cecília. Ainda não sabemos se o Nelson Rubens está lá dentro, prestando algum tipo de depoimento, algum tipo de esclarecimento. Mas o que a gente vê do lado de fora é uma grande movimentação, policiais do lado de fora e também ali dentro na recepção. A gente está levantando essa informação, a gente acabou de chegar no 77DP em Santa Cecília para saber se o Nelson Rubens está ali ou não. Foi a delegacia designada a atender essa ocorrência envolvendo o apresentador. Bate. Olha, nós confirmamos, pode dividir a tela em 3, por favor, Edu. Nós confirmamos aqui a informação que o Nelson, eu fiquei chocado, tem quase 90 anos de idade. Mais um motivo aí, gente. Mais um motivo aí. Eu lembro do meu avô que com essa idade, né, a pessoa vai ficando impaciente mesmo, a pessoa vai ficando mais intolerante mesmo. Isso daí é natural. Ainda mais, sobretudo, quando você está na tua casa, toca a campainha, um oficial de justiça para te tirar do imóvel, pegar a chave, lacrar a tua casa, o apartamento vai para leilão, é isso? Meu Deus do céu. Tem alguma coisa estranha, gente. Tem alguma coisa estranha aí nesse processo, porque para uma casa ir para leilão, Percival, você precisa não ter feito o pagamento total, correto, Percival? Na maior parte dos casos é isso. Exatamente. Ou alguma briga familiar, né? Exatamente isso, Bate. Para ser realizado um leilão, ser efetuado um leilão, isso é consequência natural de algo que tenha sido apreendido, que tenha havido uma apreensão ou por dívida. São esses os casos que tipificam uma reintegração. Agora, tudo isso é um processo lento, viu, Bart? Não é uma coisa de uma hora para outra. E para ser encaminhado tudo aí para a delegacia, é que a polícia militar também precisa justificar se precisar ou precisou usar de uma energia maior. Aí é necessário registrar um boletim de ocorrência. Outro detalhe, Bart, ele com essa idade, aliás, que me surpreende, eu não tinha a menor ideia disso, os prazos processuais, inclusive desta ação, correm pela metade em relação a quem tem mais de 60 anos. Então, é bem provável que ele soubesse que tinha essa ação, mas que tenha sido surpreendido pelo cumprimento de um mandado com a reintegração de posse. Bate. Olha só, eu acho muito estranha essa história, porque o Nelson Rubens, com certeza, tem um bom patrimônio, né? Pode ter sido provocado por falta de pagamento de condomínio, duvido no caso do Nelson Rubens. Né? Acho muito difícil, muito difícil. Me parece mais, né? O que pode, a gente está diante de algum caso? Que o apartamento entra em litígio, entra em alguma disputa judicial, seja pelo falecimento de alguém, que estava o apartamento no nome dessa pessoa, qualquer coisa assim, e o juiz já está dizendo que vai para leilão? A informação que estou tendo é que vai para leilão mesmo o apartamento. Gente, muito estranho. O Nelson Rubens é uma pessoa de muitas propriedades, imagino eu, de muitos bens, bem pago, né? Há tantos anos na televisão brasileira. E justamente você não vai pagar as dívidas do seu imóvel, é estranho demais isso. Estranho demais. Num local tão nobre onde a pessoa mora, nós estamos ligando para o Nelson, parece que o Nelson vai conseguir conversar conosco ou não? A gente tá com o telefone já do Nelson? Então, isso. Ouça, por favor, o que o Nelson tem a dizer. Ouçam, por favor, o que o Nelson tem a dizer. Repito, com calma, com muita tranquilidade, com muita parcimônia. Nós estamos falando de um senhor de quase 90 anos de idade. Ninguém fica satisfeito de bater na tua porta, um oficial de justiça, para dizer que você precisa deixar imediatamente o imóvel. E porque teu imóvel, a casa onde você mora vai para leilão. Imagina o desespero. Só que a informação que eu tenho é que agora, possivelmente, a partir dessa abordagem, que houve a confusão entre o Nelson e os policiais no apartamento que ele mora
repito, em Higienópolis, a ocorrência muda de figura. Não é o leilão, não é o mandado de reintegração de posse que aciona a Polícia Civil agora. Pode ser, eu não sei, quando a pessoa se recusa a deixar se é que esse foi o caso, de deixar o oficial de justiça fazer o trabalho dele, imediatamente esse oficial tem que acionar a polícia. E aí a pessoa pode ser levada para a delegacia e responde pelo quê, o Percival de Souza? Por favor, enquanto eu estou aguardando aqui as informações, faça um apelo, me coloca numa janela aqui. Nelson, nós temos um respeito gigante por você, eu tenho um carinho particular, você sempre tratou do meu nome com muita deferência, com muito carinho, portanto, conte aqui com o Cidade Alerta agora para trazer a sua versão. Não sabemos exatamente o que está se passando, mas a nossa solidariedade, porque ninguém gostaria de ser alvo de uma reintegração de posse. Tenho certeza que é algo que está enroscado na justiça, mas que com a habilidade que lhe é peculiar e também de seus advogados você vai conseguir manejar da melhor forma possível. Mas eu gostaria que o Percival nos contasse onde isso pode chegar, Percival. O que pode acontecer a partir de agora, diante dessa ocorrência que nós estamos registrando e que envolve uma das pessoas mais queridas do país, que é o nosso Nelson Rubens, Percival? Pois é, Bart, com relação à reintegração de posse, a polícia não tem absolutamente nada a ver com isso. O que a polícia pode questionar é ter encontrado dificuldades e precisar ter usado mais energia na entrada no apartamento. Só isso. Seria por resistência, a figura jurídica eventualmente cabível no caso. Agora, com relação à reintegração, você veja bem, Robert, ela normalmente ou é uma disputa pela posse do imóvel ou é uma questão de inadimplência, o que não me parece se aplicar ao caso. É uma disputa em torno do apartamento, a legitimidade da posse. Quem é o dono? Quem é o dono legítimo? Por quê? O que diz esse processo? Então, a partir daí, é expedido o mandado de reintegração de posse. Agora, a polícia só entra por causa dessa questão da resistência. Quer dizer, ele estranhou, achou esquisito. Na primeira hora não abriu a porta. Quer dizer, é uma resistência compreensível, né, Bate? Compreensível, mas parece que a confusão se deu pelo que estão dizendo aqui, Percival, de que tentamos orientá-lo, porém sem êxito, e tivemos que agir de forma mais enérgica, diz a Polícia de São Paulo. E eu tenho, inclusive, aqui um trecho da decisão desse caso do Nelson Rubens. Juiz Luciana, doutora Luciana, execução de título extrajudicial, contrato bancário. Pode ser algum financiamento ou então, inclusive, esse imóvel já foi colocado a leilão, alguém arrematou o leilão, ou seja, tem um dono, o apartamento tem outro dono e esse dono que entrou com ação de execução, a juíza autorizou, foi para o banco, provavelmente o banco autorizou o oficial ir até lá, tirar o Nelson de casa, e aí que vem essa parte que eu recebi agora, do processo. Por conseguinte, diz a juíza, defiro o reforço policial e o arrombamento caso a adoção de tais medidas venham a ser necessárias para o cumprimento do mandado mediante apresentação da minuciosa certidão do oficial de justiça. Ou seja, o oficial de justiça, nesse caso do Nelson, já foi até esse apartamento de luxo aqui em São Paulo com autorização, inclusive para arrombar a porta, Percival de Souza. Ou seja, com uma determinação judicial. E se já tem posse efetuada por meio de um leilão, isso quer dizer que o imóvel foi arrematado num leilão que é anunciado antecipadamente, até um leiloeiro para fazer esse tipo de trabalho. Então, no leilão,
são apresentadas as ofertas e alguém venceu, alguém ganhou, então essa pessoa tem o direito do arremate. Aí tem que ser cumprido o mandado de reintegração. A juíza previu, nessa decisão que você tem em mãos, Robert, que houvesse reação. Então, ela previamente, antecipadamente, autorizou a Polícia Militar a acompanhar o oficial de justiça na execução do mandado de reintegração e, se fosse necessário, usar da força que fosse preciso. É isso que está na decisão judicial. Mas se houve arremate no leilão, isso já aconteceu há algum tempo, Bate. Só um instantinho, por favor. Feche o meu microfone do Percival. A gente está tentando fazer um contato com o Nelson, está atendendo e desligando o telefone. Deve estar na reunião com o advogado ou com o próprio delegado do caso. Por isso que o Nelson provavelmente não está atendendo, porque o Nelson sempre foi extremamente transparente. É um cara campeão, é um cara do bem. É um cara do bem. Só que aí você mora na tua casa, você deve ter os teus argumentos, você deve ter certeza da tua verdade. Aí vem um oficial para te desalojar, para te tirar de casa, onde você morou uma vida, o senhor de 86 anos, você morou uma vida inteira nesse apartamento, é o teu canto. Eu acho que o Nelson já mora lá um bom tempo em Higienópolis, se eu não me engano ele já mora um bom tempo em Higienópolis. Aí o teu cantinho onde você mora a partir de hoje não vai mais morar. Como é que esse senhor de 90 anos vai receber essa notícia? Né? Eu entendo também o lado do oficial de justiça que está ali só para cumprir o seu trabalho. Aliás, um abraço a todos os oficiais de justiça que fazem um trabalho tão difícil, né, que são vítimas muitas vezes de insultos, de violência e estão ali só cumprindo a sua obrigação. Não é nada pessoal do oficial de justiça com a pessoa, mas muita gente leva, né, como se fosse o oficial de justiça que está querendo provocar aquela confusão. Não, ele está ali como um intermediário da ação. Não, isso daí é um apartamento, mais de R$1 milhão, né? Mas muito mais, muito mais. Foi arrematado por menos porque é leilão. E quando você tem um leilão, né? Leilão é um bom negócio quando você está sendo bem assessorado, quando você tem um bom assessor. Porque comprar um apartamento, né? O leilão quando tem gente morando no imóvel, tanto que se você for pesquisar lá as oportunidades de leilão, nos anúncios está dizendo, olha, imóvel desocupado, né? Imóvel desocupado é arrematar, paga o lance e pega o imóvel para você. Agora, se o imóvel está ocupado, como é o caso aí do apartamento do Nelson Rubens e de qualquer outra pessoa que ainda continue residindo no local, sobretudo se a pessoa tem aquele local como sua moradia principal, é um pepino, Percival. Várias vezes é confusão na certa. Reintegração, se você arremata o imóvel, tem gente morando dentro, é confusão na certa em boa parte das vezes. Não sabemos ainda se a polícia vai levar adiante a situação do Nelson Rubens ou não. Não sabemos se essa forma enérgica como a situação aconteceu, se alguém acabou, vai ser processado por, não sei, algum tipo de insulto. Briga eu acho que não teve, né? Um senhor de 86 anos, extremamente doce. O Nelson Rubens é uma pessoa doce, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora que jamais, acredito eu, levantaria a mão para alguém, jamais. Nós estamos lá na delegacia. Fábio Linhares, já está conversando com o delegado aí, Fábio? Eu estou quase me conectando aqui com o Nelson Rubens. Vamos tentar falar com o Nelson para esclarecer essa situação. Pode falar, o Ligeiro. O que é que está acontecendo na delegacia agora? Não temos ainda a confirmação se o Nelson está no imóvel ainda com os policiais militares ou se está na delegacia de número 77. Ainda um caso que carece de algumas explicações, Ligeiro. Isso mesmo, Bate. A gente está com a equipe no 77DP, na região de Santa Cecília. Estou conversando, estou tentando falar com o delegado responsável pela delegacia. A gente ainda não tem essa confirmação se o Nelson
foi ou se ele ainda está na delegacia. Estamos tentando levantar onde ele está e estamos vendo aqui uma grande movimentação de policiais dentro e também do lado de fora, alguns policiais militares que também estão lá dentro da delegacia e alguns que estão do lado de fora. Bate. Estamos chamando aqui a atenção, o doutor Roberto Guasteri falou, Bate, levanta se ele não pode ser, se não vão acabar colocando ele como desacato. É uma possibilidade, mas eu faço apelo aí para os policiais, é um senhor de quase 90 anos, o Nelson jamais agiria contra vocês, e eu entendo toda a situação, que o policial está certo, que o oficial de justiça está certo, mas também eu fico lembrando do meu avô que com 90 anos a pessoa fica mais impaciente, fica mais nervosa, os ânimos se exaltam mais facilmente. Né? Você tem 90 anos, você mora há tantos anos nesse prédio, não sei por qual infelicidade aí do destino, o apartamento está sendo leiloado, foi leiloado e tirado do Nelson Rubens. É uma situação muito constrangedora, né, ô Percival? Sem dúvida nenhuma, Bate. Você vê que, na verdade, pelo que aconteceu, a Polícia Militar precisa, de qualquer maneira, registrar a ocorrência. Inclusive, o policial militar responsável pelo ato de acompanhar o oficial de justiça precisa registrar essa ocorrência como ele ter sido desacatado. Então, para caracterizar o desacato, que essa possibilidade aí é aventada, os policiais militares precisariam, não sabemos o que aconteceu, ter sido ofendidos, ter sido xingados, se sentirem atingidos moralmente. Aí o policial tem que ir à delegacia, informar isso na condição de declarante e aí serem tomadas as providências de praxe. Agora, no leilão, o oficial de justiça faz isso, Bate. Ele cumpre vários tipos de mandados. Mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, mandado de reintegração de posse. Ele está cumprindo ali uma determinação judicial. Agora, é curioso, para ter sido arrematado esse imóvel, no leilão de praxe, as ofertas são feitas. São apresentados os lances e isso vai chegando até o momento do arrebate, quando prevalece aquela oferta que é maior. Aí o leiloeiro, naquela figura clássica, bate o martelo e aí tem o vencedor do leilão que adquire e o objeto do leilão é arrematado, no caso, o imóvel. Esse é o trâmite de toda a situação, Bate. E estão me passando aqui as informações, um apartamento que vale cerca de 1.600.000, 1.800.000 reais. Foi leiloado por metade disso. O Nelson, né, até onde eu sei, é muito bem pago, tem um bom patrimônio, trabalha muitos anos. Tem coisa aí nesse processo, ô Percival. Não me parece ser tão claro quanto a matemática, não. Deve ter outra coisa por trás. O Nelson deve ter um argumento muito forte, porque ele é um cara extremamente inteligente. O Nelson é uma pessoa extremamente preparada. O Nelson é uma pessoa estudada, uma pessoa que fala bem, que se comunica muito bem, né? Todos nós estamos acostumados a ver o Nelson Rubens praticamente todo dia, há muitos anos na televisão. Para ele se opor, inclusive, ao oficial de justiça fazer o trabalho dele, tem coisa aí, Percival. Tem coisa aí. Não é tão simples quanto parece ser um processo de reintegração de posse. Tem alguma coisa mal explicada por trás para fazer com que o Nelson esteja agindo dessa maneira mais enérgica para evitar que outra pessoa ocupe o apartamento onde ele vive. Essa coisa, como você diz, é um litígio. Há uma disputa entre duas partes. Duas partes achando que têm a legitimidade sobre a mesma coisa. Então, há um litígio, uma coisa conflituosa, ou seja, esse litígio envolve claramente, por exemplo, a posse do imóvel. Precisamos saber, Albert, esse litígio seria com quem? Quem se considera ou se considerava dono do imóvel e o que provocou essa situação de ter sido levado a leilão. Ou seja, algo relacionado a quem ocupa o apartamento ou ocupava e por que foi levado a leilão. Por quê? Não sabemos exatamente por quê, mas algum motivo.
Não sei se financiamento, não sei se inadimplência, não sei se quem financiou a compra está requerendo essa medida judicial. Enfim, todas essas coisas precisam ser avaliadas e explicadas. Mas é o que você disse, tem algo por trás. E é algo entre dois litigantes, Nelson Rubens e a pessoa que se apresenta agora como verdadeira, legítima proprietária do imóvel, Bate. E a gente precisa, né, ouvir o Nelson Rubens, porque é o seguinte, todo mundo tem problema nessa vida. Se você não tem problema nessa vida, você não está vivendo. Quem garante que o Nelson não tenha sido vítima de algum golpe, por exemplo, né? Seja vítima de algum golpe, tiver sido trapaceado por alguém. Se você acredita muito na tua verdade, quando você tem certeza absoluta da tua inocência num determinado processo, num determinado negócio, você vai se entregar de corpo e alma para tentar impedir que aquela injustiça seja cometida. Mas isso tem que ser feito no campo da legalidade, que é entre os advogados. O Nelson é um senhor de 90 anos quase, que estava na casa dele, agora, né, num dia que fica todo mundo mais irritado, está um frio tremendo aqui em São Paulo, de tremer os dentes. Aí batem na porta da casa dele, olha, chegou o dia, definitivamente o senhor vai ter que sair dessa casa, a partir de hoje a sua casa tem um novo dono. Imagina alguém bate na porta da tua casa, por mais que você saiba que tem um processo andando, e diga, a partir de hoje você não mora mais aqui. É um baque pesado para qualquer um. Não estou aqui defendendo o Nelson, não estou defendendo nenhuma parte, não tenho procuração para defender ninguém. Mas eu estou dizendo que é realmente uma reação que causa revolta nas pessoas. Você pode ser alvo também, por exemplo, de um mandado de busca e apreensão, por algum motivo, por alguma investigação, e se você sabe da tua inocência, você vai se revoltar com aquela ação, né? Muitas pessoas já foram vítimas aí de trabalho de busca e apreensão da polícia, obviamente com autorização da justiça, e a pessoa, quando sabe que é inocente, ela fica completamente fora de si. A pessoa fica completamente inconformada. E esse sentimento que precisa ser compreendido dessa atitude mais drástica, um pouco mais nervosa que o Nelson Rubens pode ter tido. E aí eu acho que agora, com o tato dos policiais militares, com o tato do oficial de justiça e também com o tato da Polícia Civil, eu espero que esse caso não gere absolutamente nada, que as pessoas, os policiais, o oficial de justiça e o Nelson Rubens possam estar se resolvendo agora para de uma vez por todas seguir na decisão mais importante, que é essa reintegração de posse. Se o Nelson acha que está com a razão, se o Nelson acha, né, tem certeza que está com a verdade, porque se você sabe que você está errado, você não vai fazer um barraco para impedir que peguem tua casa, se você sabe que está errado. Então o Nelson deve ter um argumento muito forte. Os advogados do Nelson devem ter uma argumentação muito forte. E é isso que a gente está procurando esclarecer, nada mais do que isso.